Olá, querido jovem, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Cola na Lição. Que bom podermos estudarmos juntos a palavra de Deus por meio da lição. Nós estamos na lição de número 7, com a temática da semana Vestes de Casamento, mais uma parábola de Jesus extraordinária, com aplicação para os dias em que ele viveu, mas com aplicação também para a nossa vida. Essa é a beleza da palavra de Deus. Histórias que aconteceram no passado mas que nos impacta hoje, nos sensibiliza e, acima de tudo, transforma a nossa vida. Então, se você quer saber tudo o que aconteceu na lição esta semana, cola com a gente, vamos para a lição. Queridos, trago a parte introdutória da lição com uma pergunta óbvia, mas muito significativa. Quem pode participar da festa das bodas? Afinal, quem pode participar desta festa? Queridos, a parábola das bodas, narrada por Jesus em Mateus capítulo 22, de versos 1 a 14, é uma das histórias mais profundas que ele contou sobre o reino dos céus. Ao apresentar essa parábola, Jesus revela verdades profundas sobre o quê? Sobre a graça de Deus, o convite universal à salvação e a resposta humana necessária para participar deste reino. Vamos então ao nosso esboço. Nosso esboço ele está estruturado em quatro partes, sendo a primeira parte o convite. Nesta parte, nós aprendemos, querido, que o convite para a salvação é estendido a todas as pessoas, independente de sua nacionalidade ou posição social. É um convite feito a todas as pessoas. Na segunda parte, o manto da justiça de Cristo. Nesta parte, nós aprendemos, querido, que o manto oferecido aos convidados representa a justiça e a santidade de Cristo, que cobre os pecados de todos que entregam a vida a Ele. Na terceira parte, nosso noivo e pedra angular, as parábolas ensinam que a verdadeira aceitação de Deus é demonstrada pelas ações e não apenas por palavras, mas acima de tudo, ações verdadeiras. Quarto e último, mas não menos importante, transformação do caráter. Não existe cristianismo independente de Cristo. Cristo é o centro do cristianismo. Para viver um cristianismo real, autêntico, nós precisamos estar conectados à fonte de todo poder, à fonte desse cristianismo vivo, eficaz e relevante para os nossos dias, que é nosso amado Mestre Jesus. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais no primeiro tópico, o convite. Queridos, o convite. Jesus, ele conta mais uma parábola, e essa parábola, queridos, é sobre o reino de Deus. E ele fala sobre um grande banquete de casamento, apresenta o filho que representa Jesus, convite inicial, as pessoas rejeitam esse convite, e essa é uma aplicação para o povo de Israel que rejeitou vários e vários profetas que Deus tinha enviado para que eles pudessem se aproximar do reino de Deus, para que eles pudessem entender mais a respeito do reino de Deus, mas eles eram tão autossuficientes que rejeitou esse convite. Então, a rejeição do convite, destruição. Quinto tópico, novo convite, todos são convidados. Sexto, sala cheia de convidados, bons e maus. Então, Jesus, ele trouxe esse diagrama da parábola para que nós possamos entender essa parábola por partes. Então, a explicação do diagrama. O rei, queridos, nessa parábola simboliza Deus o Pai. O banquete de casamento representa o reino de Deus e a salvação que é oferecida àquelas pessoas. O filho refere-se a Jesus Cristo, noivo. Convite inicial, a rejeição de Israel, indica o povo de Israel que rejeitou a mensagem de Deus. Rejeição do convite de destruição representa o julgamento de Deus sobre os que rejeitam sua oferta. E em seguida é feito um novo convite, todos são convidados. Mostra, queridos, a extensão do convite de Deus a todos os povos, sem segregação, sem separação. Esse convite é feito a todos os povos. Por último, tópico mais ou menos importante, a sala é cheia, a sala está cheia de convidados. E esses convidados são bons e maus. Simboliza a inclusão de todos que aceitam o convite, formando
à igreja de Deus. Então, dê uma lida antes de você aprofundar na lição. Eu recomendo que você leia todo o texto, toda a parábola, para que você possa entender bem, se familiarizar com a parábola, para que você possa vir para o estudo da lição, para o esboço comentar, tá bom? Lembrando que a proposta é apenas ideias, insights para a lição. Nosso objetivo não é comentar a lição parte por parte, a gente pega aqui as partes principais e damos alguma contribuição, tá? Então não deixe de ler o texto bíblico. Antes de ir para a lição, de fato, estudar dia a dia, vá ao texto bíblico. E essa é a primeira sugestão da lição. Cola na sua lição, querido jovem. Vamos para a segunda parte. Na segunda parte, o manto da justiça de Cristo. Querido, segunda parte da parábola descreve um homem que estava sem a veste nupcial. E é interessante, e aqui eu trouxe essa pergunta, por que era tão crucial estar com o traje nupcial separado pelo rei, ou seja, separado por Deus? E aqui, queridos, entre todos aqueles convidados, e tem um convidado que estava sem o traje nupcial, e logo foi notado, percebido. Esse, essa atitude, querido, demonstra algo muito importante. Essa pessoa aceitou o convite, mas a transformação ela foi rejeitada, porque a veste nupcial tem um simbolismo muito importante, queridos, muito importante. Então, aqui eu trouxe um paralelo. Esta pessoa aceita o convite, está presente na festa, a associação com os convidados, está com os convidados, tem a oportunidade de conversar, dialogar, a aparente conformidade inicial. Porém, o paralelo seguinte recusa o traje nupcial, que era o traje promovido, separado de forma muito especial pelo rei. Essa recusa demonstra autossuficiência e falta de respeito ao rei. Que festa de casamento você é convidado que o traje já é separado, já é separado. Então, queridos, esse traje tem algo muito importante, um simbolismo muito importante para mim e para você. Trouxe aqui o texto, está na lição. O manto oferecido aos convidados representa a justiça e a santidade de Cristo, que cobre os pecados de todos os que entregam a vida a Ele, a Jesus. Então, esse manto que foi separado pelo rei significava a justiça e a santidade. E este homem estava na festa, mas recusou o traje nupcial. Sabe o que eu aprendo com isso, querido jovem? Que existe hoje muitos jovens que estão convencidos a respeito da palavra de Deus, mas não estão convertidos. Recusaram também a transformação, recusaram as vestes de Cristo que nos cobre os nossos pecados, que nos cobre aquilo que nos falta para nos aproximar do Rei. Jovem de valor, ao ir a Jesus, vá e se abra, aceite tudo aquilo que Cristo ele nos oferece, porque tudo aquilo que ele nos oferece é para o nosso bem, é para o nosso crescimento e é para que nós possamos estar mais perto de Jesus. Então, deixe as suas trapos de imundícia, deixe aquilo que você acha que é necessário e se abra ao reino de Deus, aquilo que ele tem provido para mim e para você. Dando sequência, queridos, na próxima parte, novo noivo e pedra angular. Antes de Jesus falar sobre a parábola das bodas, Jesus ele falou sobre a parábola dos dois filhos e a parábola dos lavadores. E aqui nós temos alguns pontos importantes para nós destacarmos personagem e contexto. Ambas as parábolas envolvem personagens que representam a relação entre Deus e seu povo, com foco na obediência e a rejeição à autoridade divina. Ação e resposta. As parábolas ensinam que a verdadeira aceitação de Deus é demonstrada pelas ações, não apenas pelas palavras, que a rejeição de Deus traz consequências severas, prejudiciais para a nossa vida aqui nesse mundo, mas no que diz respeito à eternidade também, queridos. E a lição principal, as parábolas ensinam que a verdadeira aceitação de Deus é demonstrada pelas ações, não apenas pelas palavras. Crítica aos líderes religiosos, ambas as parábolas criticam
a hipocrisia dos líderes religiosos da época, que falham em agir de acordo com a vontade de Deus. E aqui nós temos também, por último, mais ou menos importante, paralelo de consequência. As duas histórias mostram que o reino de Deus será retirado daqueles que rejeitam a sua autoridade, e é dado àqueles que agem com arrependimento e obediência. Queridos, Jesus é a nossa pedra angular. E o que era a pedra angular nos dias de Cristo? Era a pedra principal. Sobre ela estava fundamentada toda a estrutura de um templo ou de uma outra coisa do gênero. Queridos, a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 19, verso 9 diz que bem-aventurado, ou seja, supremamente felizes, são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Por último, mas não menos importante, nós iremos ao nosso último tópico da lição desta semana: transformação do caráter. O Evangelho nos convida a uma transformação real, integral do nosso caráter. Queridos, não existe cristianismo independente de Cristo. Trago uma pergunta sugestiva para que você possa fazer na sua unidade, porque é difícil entender que nunca poderemos conquistar o céu por nós mesmos. Nunca poderemos conquistar o céu por nós mesmos. É por Cristo tudo, queridos. Cristo é o início, meio e fim no que diz respeito à nossa história. E aqui eu quero trazer uma frase bem significativa de um dos professores, quando eu estava ainda no seminário, Pablo Holtmann. Ele dizia o seguinte: na perspectiva da eternidade, perder dinheiro é insignificante. Perder a saúde é uma perda significativa, mas perder o caráter é perder tudo, pois é a única coisa que levaremos para o céu. Jovem de valor, que nós tenhamos o nosso caráter transformado a cada dia e que o nosso caráter se assemelhe ao de Cristo Jesus. Eu quero concluir dizendo que a parábola das bodas nos desafia a refletir sobre nossa resposta ao convite divino. Não basta aceitar o convite superficialmente, é essencial que nossa vida revele a transformação que ele demanda. O traje nupcial simboliza a justiça e a santidade que Deus requer, não como mérito próprio, mas como resultado da graça que opera em nós. Ignorar essa transformação é desprezar a essência do reino de Deus. Querido jovem de valor, que Deus te abençoe e até a próxima semana com mais um esboço comentado da lição. Fui, tchau, tchau. Ah, e não se esqueça, compartilhe, se inscreva para fortalecer o canal com a lição. Que Deus te abençoe.